Barbacena, um hospital que inicialmente era para tratar tuberculose e algumas doenças mentais, logo se tornou um dos piores lugares para o ser humano viver, sendo até comparado com o Holocausto, sendo chamado de Holocausto brasileiro. Um lugar onde as pessoas eram levadas para morrer às mínguas, literalmente. E isso por motivos tão fúteis que chega a ser inacreditável. Tudo isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Patrick Costa e esse é o canal 33K. O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, CHPB, localizado a 165 km de Belo Horizonte, foi inaugurado em 1903. O primeiro hospital psiquiátrico público de Minas Gerais. Atuava na assistência aos alienados, entre aspas, em áreas anteriormente ocupadas por sanatórios particulares destinados ao tratamento de casos de tuberculose. Até aí, pessoal, o hospital era como se fosse um spa, uma colônia de férias para pessoas ricas. Então, quem tinha um dinheirinho ia para lá. Por quê? Na época tava tendo muita doença, né? Então, as pessoas ricas, querendo fugir da doença, acabavam indo para lá. Porque o hospital de Barbacena, até então, ele era localizado em terreno montanhoso. Então, acreditava-se, né, os médicos acreditavam que por ele ser um pouco mais afastado da cidade e aquele clima lá das montanhas, fazia bem para os tratamentos de tuberculose e de problemas psicológicos. Problemas psicológicos. E rico tem problema psicológico? Só que com o passar do tempo, o hospital começou a atender cada vez mais casos de pessoas comuns. E aí ele foi perdendo a sua luxúria, né? Sim. Tinha até garfos de prata até esse momento. Era bem luxuosinho lá. Nossa! Até que em um certo momento da história, o hospital foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais. Então ele passou de ser uma iniciativa privada e caiu na mão do governo. E é aí onde a nossa história começa de verdade. O hospital passou a receber todo tipo de pessoas que não se encaixassem nos padrões da época. Como, por exemplo, homossexuais, alcoólatras, mendigos, mães solteiras, filhas de fazendeiros que tivessem perdido a virgindade. Olha isso, nada a ver para mandar para um sanatório, para um hospital. Então, mas antigamente era uma coisa que era bem, né, conservada, a questão da virgindade. Porque, eu vou dar um exemplo. A minha avó e o meu avô. certo? Minha avó, ela perdeu a virgindade sem o meu avô. Quando o meu avô descobriu, ele não quis mais casar com ela, porém ele foi obrigado. Assim alguns dizem, eu não tava lá, eu não sei, mas assim conta uma história, entendeu? O povo era bem assim, rígido, né? Questão, Com a sim, questão de virgindade. Então. E também, pessoal, negros. Mais uma vez, negros sofrendo aqui. Precisamos lembrar que o Brasil estava passando pelo final da escravidão. Então, muitos escravos, filhos de escravos que com a abolição, né, quando acabou a escravidão, saíram das fazendas e foram para cidades, e foi onde eles montaram tipo favelinhas, sabe? E a sociedade não queria aquilo. Então, muitos negros, eles eram pegos na rua e tipo, a polícia falava assim: ah, cadê seu documento, seu RG? Se o cara tivesse 100, mano, já era. Ele era mandado pro hospital, só por ele ser negro. E lá também era mandado pessoas normais, assim, normais. Tipo eu e você, um exemplo. Do nada, passando na rua, a polícia pega e joga. Pessoas normais que poderiam estar enchendo o saco de pessoas que tivessem um poder aquisitivo, sabe? Tivessem enchendo o saco da pessoa que é um pouco rica, era mandada para lá. Então, olha só, pessoal, a bagunça que virou isso daí. A gente saiu de um hospital, entre aspas, que era para tratar somente tuberculose e alguns problemas psicológicos, psiquiátricas, né? Fala, produção? Sim. É isso? Psiquiátrico. E passou a atender todo tipo de pessoa que nem tivesse problema nada. Só por ou alguma outra pessoa que tivesse um poder, quisesse mandar ela para lá, ela ir e pronto. Então virou um rolo isso daí. Sim. O hospital contava com 16 pavimentos, mas isso rapidamente foi lotado e estima-se que 70%
da população que passou por lá não tinha problema nenhum de saúde mental, de nada. Só tava lá. Só tava lá porque mandaram. Então, com a superlotação e a falta de humanidade daqueles que administravam o local, começou a morrer pessoa de tudo quanto é jeito. E hoje faz barulho de tudo quanto é jeito. É celular, relógio, é tudo. As pessoas morriam principalmente de fome ou de frio, mano. Não tinha comida. Tinha comida, mas como começou a lotar demais o hospital, sem um crescimento do hospital, um acompanhamento certinho, porque ninguém tava nem aí, então faltava comida. E eles morriam de frio por quê? Eles não tinham cama, a maioria não tinha cama. Então o que eles faziam? A cama deles era basicamente palha enrolada num lençol, tá ligado? E não tinha coberta, não tinha nada. Então quando vinha um frio muito forte, para eles tentarem sobreviver, né, ao frio, eles ficavam bem encolhidinhos assim para fazer o calor humano, e muitas pessoas morriam por causa do frio e morriam também de sufocado, assim, sabe, asfixiado, com uma pessoa em cima da outra, sem respirar. Ai, que dó. Olha que história bizarra, mano. Isso aconteceu no Brasil da gente. Eu aposto que muitos de vocês não sabiam dessa história. Você sabia disso, produção? Não. Hospital de Barbacena? Não. Então vamos dar continuidade aqui. E quando eles morriam, ou de fome, ou de frio, ou por qualquer outro motivo, de doença também, o corpo deles tinha dois destinos. Ou era levado para o cemitério da cidade, e eles eram enterrados de pé, para não ocupar espaço. De pé? De pé. Porque de pé, né, teoricamente, cabe Sim. mais pessoas. Ou eles eram enterrados de pé, ou, e nesse cemitério, enterraram tantas pessoas, mas tantas pessoas, que o cemitério começou a apodrecer, começou a feder, ficou muito fedido o cemitério. Olha que bizarrice, cara. E a outra opção que o corpo das pessoas tinha é onde começa o tráfico de cadáveres. Porque muitas daquelas pessoas que estavam ali não tinha documento, não tinha registro, então eram indigentes. É assim, fala, produção, indigente? Sim, indigente. Então, quando eles morriam, a administração do local vendia os cadáveres deles para universidades, para estudos. E muitas pessoas não morreram só de frio, de fome ou por doenças. Teve muitas pessoas lá dentro do hospital que foram mortas pelos próprios administradores do hospital, porque eles faziam o seguinte: eles ligavam para quem tinha família, né? Eles ligavam para a família do João, por exemplo. Vou usar o nome do João aqui como exemplo, pessoal. Oi, aqui é do Hospital Barbacena e tal. Você é familiar do João? Então, o João morreu. Vocês vão querer o corpo dele, vir buscar o corpo dele? Se a família falasse que não, eles davam um jeito no João para vender o corpo dele. Olha que bagulho louco. Agora, se a família falasse, nossa, ele morreu, que pena, a gente vai dar um jeito, a gente vai buscar aí, eles falavam, não, olha, desculpa, a gente se confundiu, não é o João, é o fulano, desculpa a gente e tal, e encerrava por aí, porque eles sabiam que a família ia querer o corpo do cara. E estima-se que foi vendido mais de 1.800 corpos para essas paradas de estudo, de universidade e tal. E as pessoas que estavam lá e não tinham sido mortas, elas tinham dois tratamentos, dois remédios que elas tomavam. Um era o rosa e um era o azul. O remédio rosa era basicamente para aquela pessoa que tivesse muito agitada, enchendo o saco, reclamando de fome, sabe, dando trabalho lá. Sim. Então eles davam o remédio rosa para ela, que era como se fosse um sossega-leão. Esse remédio era o Haldol, que o certo era para ser usado nos casos de esquizofrenia, mas ele era dado para pessoas que não tinha nenhum problema mental, que simplesmente tava lá, não reclamando, mas falando que estava com fome, estava insatisfeito, então era dado os remédios para essa pessoa. Você imagina o estrago que fazia na cabeça dessa pessoa, que não tinha problema mental e acabava tomando um remédio para uma pessoa que precisa daquele remédio para problema mental. E o outro remédio era um remédio azul. Esse remédio era basicamente dado para as pessoas que já tinham tomado o remédio rosa e mesmo assim ainda estava,
meio que dando trabalho lá, segundo eles. Então era dado esse remédio azul e era feito um tratamento de choque na cabeça das pessoas para elas sossegarem de vez. É muito desumano isso. Desumano, a palavra é essa, é muito desumano, pessoal. Teve muitas pessoas que entraram lá normais, sem problemas mentais, sem nada, e saíram de lá com problemas gravíssimos mentais, várias sequelas, Várias sequelas e o que eu posso complementar aqui? E se não bastasse isso, pessoal, em certo momento começou a chegar crianças, sim, crianças nesse hospital. E um lugar onde já não tinha comida para as pessoas que estavam lá, ainda começou a chegar criança, os adultos começaram a dar preferência para as crianças comerem e já não tinha comida. Então teve relatos de inúmeras vezes que eles colocavam pedra na sopa para tentar aumentar e tirar um pouco mais de alimento, cara. Então, pessoal, depois de contado tudo isso aqui, eu separei aqui algumas histórias para contar para vocês que aconteceram lá. Mas antes disso, se vocês estiverem gostando desse vídeo, né, desse tema, ajuda o canal aí, por favor, deixa aquele likezão para nós, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de todos os vídeos que esse canal lindo e maravilhoso posta toda segunda e quarta, às 8 horas da noite. Beleza? Dá essa moral pra nós aí. Bora! E pra gente começar a história aqui, pessoal, teve um caso em 1974, quando um cara foi lá e disse que as freiras, que lá tinha freiras, que freiras, eu não sei que freira é, né? Porque freira... Só se for, né, Pelo amor de Deus. Realmente. Diz que as freiras crucificaram uma criança. As freiras literalmente crucificaram uma criança porque ela estava dando trabalho. Trabalho não, né? Devia estar agindo igual uma criança, brincando, correndo. E aí as freiras crucificaram ela por causa disso. Olha o motivo, porque a criança estava dando trabalho. Mais um caso que eu separei para explicar para vocês aqui, pessoal, foi o caso de uma menina de 11 anos, órfã. Ela foi adotada por um grande empresário da época lá para trabalhar na casa dele, como doméstica. E esse empresário, pilantra, ele abusou sexualmente dela algumas vezes e ela acabou engravidando. E aí, para ele não acabar com a vida dele, né? Afinal de contas, ele era casado, ele tinha filhos, ele não queria manchar a reputação dele. Ele pegou essa criança grávida dele, mandou pro hospital e no hospital ela simplesmente foi tratada como qualquer uma que estava lá, qualquer outro, na verdade. Recebendo os medicamentos que ela não deveria, nada de pré-natal, essas coisas, e vários tratamentos de choque. E no final das contas, ela morreu e o bebê morreu também. E um outro caso aqui, pessoal, foi o caso de uma moça que ela ficou grávida lá, ela deu à luz lá, só que quando a criança nasceu, a enfermeira foi lá e falou que a criança tinha nascido morta. Só que essa enfermeira roubou, literalmente, a criança, adotou a criança e criou a criança dentro do hospital, só que em ala separada da mãe biológica dela. Só que essa mãe biológica nunca acreditou que a criança tinha morrido. E todo ano ela comemorava o aniversário da criança. Todo ano. Ela sabia no fundo que a criança estava viva e que aquela enfermeira estava mentindo para ela. Mais tarde, né, alguns tempos depois, a criança, que já não era criança, já era mais velha, foi procurar saber a história, se realmente a mãe dela era enfermeira e tal, e descobriu que a mãe dela viveu vários anos num pavilhão do lado ali, só que um ano antes dela começar a procurar pela mãe biológica, ela morreu, a mãe biológica. Então, você imagina o psicológico dessa pessoa, como que não fica. Dela e de todas as outras que saíram de lá. Porque pessoas saíram de lá vivas, né? Sim. Mas o psicológico saiu totalmente arrebentado. Tem várias histórias, pessoal. Se eu ficar contando todas aqui, não vai dar. Aí a gente faz outro vídeo, se vocês gostarem. Comenta aqui que vocês querem mais, que eu vou tentar trazer histórias de Barbacena, né? Talvez? Sim, pode ser. Parte 2. Né? Parte 2. E o fim desse hospital, desse manicômio, eu nem sei dizer exatamente o que é, foi quando um italiano, que já tinha visitado os campos de concentrações nazistas, visitou esse hospital e disse que aquilo que estava sendo feito com aquelas pessoas
era muito pior do que tudo que estava sendo feito com os judeus lá. Então essa declaração que ele deu teve muito impacto. E logo depois dessa declaração dele, foi fechado o hospital. Estima-se que ao decorrer de toda a história, de todo o funcionamento desse hospital, morreram 60 mil pessoas. Só que esse número deve ter sido muito maior, né? Lógico, contando com os corpos que eles deportavam. Que muita gente não tinha registro, né, também? Sim. Eles devem ter escondido debaixo do pano a morte do povo. Lógico, principalmente as pessoas negras, né? Porque eles pegavam, se tivessem registro, levavam. Já era. Então é isso aí, meus anjos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra, né? Mas eu acho muito importante trazer porque é a história, tá registrado, tá no nosso país e muitos de nós não conheciam. Inclusive eu não conhecia. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beleza? Eu espero vocês até a próxima segunda-feira ou quarta-feira. Porque esse canal tem vídeo toda segunda e quarta às 8 horas da noite. Beleza? Beijos, tamo junto, é nóis!